Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos nessa noite e assim, reunidos, agradecidos por esse momento, agradecidos a Deus, à espiritualidade amiga e aos mentores da casa que já prepararam a casa para a nossa reunião. Que a paz e o amor estejam entre nós e que sua palestra seja muito obrigada. Gratidão. Boa noite. Seja muito feliz na sua colocação. Muito obrigada. Espero atingir a expectativa de todos. Espero me fazer clara, né? Porque às vezes a gente interpreta, mas na hora da comunicação não se expressa bem. Então eu peço a Deus, a espiritualidade dessa casa bendita, que me ajude, me intui e que eu possa atender às expectativas de vocês e do plano espiritual. Eu me chamo Jussara, eu sou do Grupo Espírita Aurora Cristã, estou aqui representando a USE. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o título Os Trabalhadores da Última Hora. E coube a mim falar sobre os últimos serão os primeiros. E quando a gente fala essa frase, os últimos serão os primeiros, nos remete à Bíblia. A Bíblia no Evangelho de São Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16, conta porque os últimos serão os primeiros. E eu vou ler para vocês. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E, ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. Vinha é uma plantação de pés de uva, tá? E saindo perto da hora terceira, 9 horas da manhã, viu outros que estavam ociosos na praça e disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta, mais ou menos meio-dia, e nona, 3 da tarde, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, bem no final do dia, quase às 18 horas, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo o dia? Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes ele: Ide vós também para a minha vinha, e recebereis o que for justo. E, aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, a jornada do dia, começando pelos derradeiros, os últimos, até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, no final do dia, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, do mesmo modo receberam apenas um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes derradeiros, que são os últimos, trabalharam só 1 hora. E tu os igualaste conosco? Que suportamos a fadiga, o sol, a calma do dia todo? Mas ele, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço agravo. Não ajustastes com ti um dinheiro para o trabalho? Pois bem, toma aqui o que é teu e retira-te. Eu quero dar aos últimos tanto como a ti. Ou não me é lícito, não me é de direito fazer o que quiser com o que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Inveja, né? Assim,
Os derradeiros, que são os últimos, serão os primeiros, e os primeiros, os últimos, porque muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Fazendo uma analogia para os nossos dias, né, para a história da humanidade. Quem seria o patrão? Eu posso usar lousa? Pode? Fica ruim para você? Quem seria o patrão nessa parábola que a gente acabou de ler? Patrão. Deus. A vinha, a fazenda, o que seria? Reino de Deus. O reino de Deus. E o trabalhador da primeira hora, das 6 da manhã? Ele soube do trabalho primeiro. Mas vamos dar um nome para ele? Jesus era de qual religião? Judaica. Estou falando na nossa vertente religiosa, tá? Quem foram os primeiros que levaram o nome de Deus? Os judeus. Então, o primeiro trabalhador judeus. Judeus. Quem seria a segunda leva de trabalhadores? Os das 9 horas, por exemplo. Vou deixar para sua conta. A primeira revelação. Moisés. Moisés é a primeira revelação. Moisés que trouxe até nós, os seres humanos, os 10 mandamentos, a primeira psicografia, tá? Isso, a gente está fazendo um comparativo da parábola com a civilização humana, tá? E os terceiros trabalhadores, o do meio-dia, seria Jesus. A segunda revelação. Jesus veio nos trazer que Deus é amor, que Deus perdoa, que nós podemos errar infinitamente tentando acertar. Jesus trouxe para nós o amor ao próximo, o acolhimento daqueles mais necessitados, ou seja, o nosso modelo de vida até os dias de hoje. Às 3 horas da tarde, chegaram os apóstolos. E esses levaram os ensinamentos de Jesus adiante após a sua crucificação. É a base, é a pedra inicial do cristianismo e da Igreja Católica, tá? Às 18 horas, chega os trabalhadores do cristianismo. Com todos os problemas, com todas as dificuldades, com todas as trevas que a Igreja Católica passou, nós somos muito gratos a eles, porque eles nos trouxeram a história de Cristo até os dias de hoje. Como vocês sabem, a religião é feita pelo homem e, como tal,
sujeito a falhas e erros, né? Mas a semente, a essência, eles nos trouxeram até os dias de hoje. E às 21 horas, no fim do dia, quem chegou? O Espiritismo. Os trabalhadores da última hora. Vocês entendem? Fica bem claro para todos vocês que o trabalhador que chegou às 6, às 9, ao meio-dia, às 15, às 18 e às 21 horas receberá a mesma quantia, um dinheiro. Essa é a paga. Independente de quanto ele trabalhe, ele vai receber um dinheiro. Tá? Vamos guardar isso. Apenas um dinheiro. E o que a parábola nos mostra também? Que todos nós, independente da quantidade de trabalho, somos iguais perante a Deus. Oi? Ao Pai, para o Pai. O patrão, Deus, ele deu um dinheiro para cada um. Mesmo que esses primeiros reclamassem que achavam que deveriam ganhar mais. Mas o combinado qual foi? Trabalhe um dia inteiro e ganhará um dinheiro. Trabalhe 3/4 do dia e ganhará um dinheiro. Trabalhe meio-dia e ganhará um dinheiro e assim sucessivamente. E o que Deus nos promete se trabalharmos corretamente? Se trabalharmos diante daquele prometido que prometemos, o reino do céu. O paraíso, a espiritualidade do bem, né? Então, eu pergunto a vocês, como está o nosso trabalho? Como está o nosso dia de trabalho? Cheio, 3/4, metade, 1/4, nada de trabalho. O que é trabalho? Trabalho é toda ação útil. Varrer uma calçada é uma ação útil? Sim, portanto é um trabalho. Lavar a louça em casa é um trabalho útil? Sim, então é um trabalho. Ir para um escritório, um hospital, uma delegacia, uma fábrica é um trabalho, é uma ação útil? Sim, é um trabalho remunerado, porque precisamos da remuneração para pagar a nossa casa, a nossa roupa, o nosso alimento. Mas, além desse trabalho remunerado, como está o não remunerado? O dia cheio, 3/4, 1/4, nada. Vamos lembrar que Jesus é nosso modelo, certo? Ele sendo o nosso modelo e nós acreditando nele, Jesus acolhia a todos, independente da classe social. Ele entrava em todas as casas, né? Desde o coletor de impostos até as ruas, as praças, onde ele abraçava os miseráveis, os doentes. Esse é o nosso modelo, não é? E a religião espírita, ela prega que fora da caridade não há salvação. Isso a gente aprende desde a primeira vez que a gente adentra numa casa espírita. Esse é o nosso trabalho, a caridade. Essa será a nossa recompensa, o nosso trabalho. Temos que fazer a caridade para ganhar o reino dos céus,
para ganhar um dinheiro, para ganhar a moeda. E como está esse nosso trabalho? De dia cheio, de 3/4, de meio-dia, de 1/4 de dia ou de nada? A lei do trabalho, como vocês sabem, Deus, quando nos criou imperfeito, ele gravou em nossa consciência as leis divinas. E uma das leis divinas é a lei do trabalho, sendo ele remunerado ou não. Sabe aquele desenhinho? Eu não sei se é do Pica-Pau ou do Tom e Jerry, eu não me lembro direito. Que tinha um anjinho e um diabinho no ombro. Um anjinho branquinho e um diabinho vermelhinho. E aí a gente ia fazer alguma coisa e o anjinho falava assim, não faça. Aí o diabinho falava assim, faz. Né? O anjinho, não faz. Aí a gente não obedecia ao anjinho, fazia, quebrava a cara. Quando a gente obedecia ao anjinho, dava tudo certo, né? O que é, de uma forma lúdica, esse anjinho e esse diabinho? É a nossa consciência. Todos nós que temos sã consciência, temos essas leis gravadas em nossa consciência. Claro que tem aquelas pessoas doentes mentais que não são donas de sua consciência, mas é uma minoria. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. E aí a gente sabe discernir o que é certo e o que é errado. E a lei do trabalho, ela diz resumidamente isso aqui, ó. O trabalho faz parte do lema trímero do Espiritismo. Trabalho, solidariedade e tolerância. Toda ocupação útil é trabalho. Assim, não apenas as ocupações materiais constituem trabalho, mas também as atividades do espírito é trabalho. Sem a necessidade do trabalho, o homem permaneceria na infância espiritual, forçado a trabalhar. O homem se aperfeiçoa e desenvolve a sua inteligência na natureza do trabalho, é relativa à natureza das necessidades. Quantos de nós, que ao longo de nossa vida, trabalhou numa fábrica, por exemplo, numa linha de produção? Todos sabem o que é uma linha de produção, né? Vai fazendo as etapas e lá no final o produto sai completo. Quantos de nós, trabalhando nessa linha de produção, percebe que o passo 2 ou o passo 3 pode ser pulado? A gente, de tanto que a gente trabalha nessa linha de produção, a gente verifica que a etapa 2 ou 3 ou 10 ou 11 pode ser pulada. E a gente leva essa ideia até o líder, até o supervisor, e aí a gente recebe uma promoção. Né? Por quê? Porque a produtividade aumentou. Então, a empresa nos vê como um bom funcionário. Isso é da época que eu trabalhava, porque hoje em dia mudou tanta coisa que eu não sei mais como é que é. Né? Eu estou afastada do mercado de trabalho já tem 10 anos. Mas, enfim, a ideia de melhorar a linha de produção, de melhorar a produtividade, me deu o direito a uma promoção. E isso no nosso trabalho, como espíritas, como cristãos que somos. O trabalho nessa seara está aqui na nossa frente 24 horas por dia. Os pobres, os miseráveis, os necessitados, aqueles que precisam ser ouvidos, aqueles que precisam ser abraçados, acolhidos, estão aqui, na nossa frente. E quanto tempo a gente se dispõe a fazer esse trabalho? Um dia inteiro, 3/4, meio-dia, 1/4 de dia ou nada? Os últimos serão os primeiros.
Nós temos que respeitar todos os nossos antecessores, os nossos antepassados, que nos trouxeram até o dia de hoje. Com certeza, todos nós estivemos lá na primeira hora, na segunda, na terceira, mas nós escolhemos estar aqui na última hora. Todos nós sabemos o momento que estamos passando de transição planetária. Muita coisa nós veremos para que ocorra a separação do joio e do trigo. E nós fomos os escolhidos, os últimos trabalhadores, para abraçar todos esses nossos irmãos, que ainda não estão preparados para o mundo de regeneração. Isso também não quer dizer que todos nós espíritas iremos para o mundo de regeneração. Já carimbamos o passaporte. Não. Tudo vai depender dos nossos atos e pensamentos, das nossas intenções, como a doutrina espírita nos ensina desde sempre. E diante disso, nós seremos agraciados com a moeda. O que é a moeda? A moeda é o reino dos céus. A moeda é a nossa elevação. Nós sabemos, né? Jesus disse, amai-vos e instruí-vos. O estudo, o conhecimento, nos mostrará a verdade. E a verdade nos libertará. Isso é ponto passivo. E o instruir-vos é que nos dá condições de trabalhar na última hora. Nós espíritas temos obrigação de estudar, de conhecer os fenômenos, para distinguir o que é certo e o que é errado, o que é verdade e o que é engodo. Por isso que muitos os chamados, poucos os escolhidos. Porque agora é a hora de trabalharmos, de colocarmos a mão na massa, estudar sempre, mas só estudar ficou lá atrás. Agora é estudar e trabalhar. Nós temos que ter olhos de ver a dor do nosso irmão. E hoje em dia temos a dor física, mas o que está predominando é a dor da alma. Muitas pessoas vêm à casa espírita e não têm coragem de contar a sua dor. E nós temos que ter a delicadeza de perceber essa dor, de ajudar esse irmão. Essa é a nossa missão. Muitos irmãos estão enveredando por um caminho de suicídio. E a gente sabe o quão grave é isso. E talvez esse nosso irmão consiga ser salvo desse ato tão maldoso para consigo mesmo. Se tiver uma palavra amiga, se tiver um sorriso, se tiver um abraço. Existe uma grande casa aqui em São Paulo que recebe diariamente, principalmente de sábado e domingo, 4.000, 5.000 frequentadores. E essa casa tinha uma vizinha que reclamava, mas reclamava do barulho da rua, do tanto de carro, e ela muito descontente da vida, falou, tal dia eu vou me suicidar.
E ela era vizinha dessa grande casa espírita. E domingo de manhã ela acordou pronta para se suicidar. Foi até a farmácia, comprou um monte de remédio na sacolinha. Na volta, ela passando pela calçada por essa grande casa espírita, ela falou assim, já que eu vou morrer mesmo, eu vou entrar, vou ver que tanta gente vem nessa casa espírita. E o palestrante do dia era um palestrante muito famoso, conhecedor da doutrina como poucos. E ele tinha preparado uma palestra. Aí chamaram ele subiu ao palco, porque a casa é muito grande, então tem um palco, ele sobe para ministrar a palestra. Quando ele sobe ao palco, branco total, ele esqueceu tudo, só lembrava do nome dele. E ele falava, meu Deus, meus guias, meu mentor, me ajude agora. E esse branco total, aí sopraram no ouvido dele. Já que você esqueceu tudo, fale sobre a importância de Deus na vida do ser humano. E aquela multidão, mais de 5.000 pessoas. E ele começou a falar das benesses de Deus na vida do ser humano. Muitos se emocionaram e a moça, com sacolinha de remédio na mão, chorou, se emocionou e conheceu Deus pela primeira vez na vida. E quando todos saíram, ela ficou e foi abraçar o palestrante e disse para ele, o Senhor salvou a minha vida. E aí ele entendeu por que ele tinha esquecido o tema inicial da palestra. Porque ele tinha que salvar aquela vida. A espiritualidade atrapalhou, entre aspas, o planejado para salvar uma vida. O quão importante é uma vida. E nós estamos caminhando para um momento onde vai ocorrer muitos suicídios. A gente já vê isso, né? A doutrina espírita, as uniões, as federações, confederações, vem falando muito sobre isso. Então, nós, espíritas, trabalhadores da última hora, temos todo um currículo pronto. Nós estamos na praça, esperando o patrão vir nos contratar para ganhar uma moeda. Esse é o nosso trabalho. Divulgar a doutrina espírita, divulgar os ensinamentos do Mestre Jesus e levar a palavra de amor, de carinho e a importância de que cada ser humano é muito importante, independente das dificuldades que você esteja passando. Você é importante para alguém. Não desista, tenha fé. E nós, espíritas, trabalhadores da última hora, estamos prontos para abraçar esse trabalho. Que Jesus abençoe a todos. Obrigada pela oportunidade. Graças a Deus. Obrigado.